Para encerrar nosso evento, convidamos agora Miriam Ritzel. A trajetória de Miriam dispensa apresentações. Ela é professora, graduada em letras e pesquisadora, trabalhando na pesquisa e divulgação da história de Cachoeira do Sul. Atuou por 21 anos no Museu Municipal e atualmente integra a equipe do Arquivo Histórico. Escreve em 2 blogs de história e tem uma coluna com o tema no Jornal do Povo. Claudinha, hoje eu estou trajando uma blusa azul marinho e uma saia cinza. O resto tu já sabes como é que é, não é? Uma mulher mignon e que ouviu com muita atenção as pessoas que lhe antecederam, e fiquei realmente pensando e rememorando sobre patrimônio. É um conjunto de todas as coisas que de alguma forma nos identificam. Cada um tem o seu patrimônio pessoal, e esse patrimônio pessoal, obviamente, ele se refere às características individuais de cada um, que é o patrimônio corporal próprio de cada um, do grupo étnico ou dos grupos étnicos dos quais a gente descende, a gente traz esses traços culturais. Patrimônio também são os saberes, os valores e os fazeres que a gente aprende em casa, aprende no grupo de convívio, na vida, ao longo da nossa vida. Mas hoje o que me cabe aqui é falar sobre o patrimônio histórico-cultural de Cachoeira do Sul, reconhecido como tal. E isso, obviamente, é uma porta aberta para muitas outras identificações que precisam ser feitas. Nós temos muitos patrimônios ainda a serem levantados, muitos ainda a serem reconhecidos, e isso inclui o patrimônio imaterial, que tem muito a ver com o que a Lair disse, tem muito a ver com o que o professor Talbolim falou, e também vai servir, obviamente, de estímulo para que as gerações futuras tenham um cuidado muito maior com o que a gente tem reconhecido hoje e que a gente ainda tem por reconhecer. Então, vamos lá. A primeira referência que nós temos em Cachoeira, do termo monumento histórico, aconteceu lá em 1969. E é preciso rememorar que, em termos de Brasil e de tempo que o Brasil tem de existência, nós temos uma preocupação com o patrimônio histórico-cultural muito recente, historicamente falando, extremamente recente. Porque as primeiras manifestações de defesa do patrimônio, ou principalmente, esse termo nem era usado, mas dos monumentos nacionais, começou lá nos anos de 1920. E em 1933 nós temos o tombamento de Ouro Preto, que é o primeiro grande ato voltado para a preservação da memória nacional. Mas só em 1937 nós tivemos a criação do Serviço Histórico do Patrimônio Artístico Nacional, que foi o SPAN, em 1937, com o Oswaldo de Andrade e o Rodrigo Melo Franco de Andrade, que foram, então, estimulando o país a olhar para as suas riquezas, as suas memórias históricas e especialmente os monumentos, porque nós começamos por eles. Então, em Cachoeira, 1969, a primeira, então, citação ao termo monumento histórico vem nessa lei lá de janeiro de 1969, que reconhece a Igreja Matriz como monumento histórico de Cachoeira do Sul. Tá? Por quê? Porque ela aparece no brasão do município, que foi instituído 10 anos antes, em 1959, e a seta ali está mostrando, não é, uma representação simbólica da nossa Igreja Matriz e também da Ponte do Fandango e das águas que correm sob ela. Mas isso não está ainda entendido no brasão, só a questão da Igreja Matriz. Mas aí nós somos obrigados, e não tem como
falarmos em patrimônio histórico-cultural em Cachoeira sem citarmos estas duas pessoas, que foram as duas mulheres, Dona Lia Wilhelm e a professora Heloísa de Bem Vidal, duas professoras, que lá em 1975, quando começaram as movimentações para a destruição da nossa estação ferroviária, altearam suas vozes e foram procurar o prefeito da época para tentar demovê-lo da péssima ideia de colocar abaixo a estação ferroviária, inclusive sugerindo ao prefeito que aproveitasse aquele espaço para finalmente, já que era um antigo sonho já na década de 70, para nele instalar um museu, para que neste museu a memória da cidade pudesse ser de alguma forma resguardada. Então, Lia Wilhelm e Heloísa de Bem Vidal são duas pioneiras nessa questão de chamar a atenção da comunidade, muito mais do que da comunidade, mas da autoridade da época, sobre a relevância da manutenção daquele bem de valor histórico-cultural. A estação ferroviária foi demolida, elas não foram ouvidas, mas em 26 de junho de 1981, graças a Dona Lia Wilhelm, que em 1978 foi nomeada como diretora do Museu Municipal e sua grande organizadora e idealizadora, da cabeça dela, da experiência de vida, do conhecimento, da cultura que ela tinha ampla e com várias experiências em diferentes segmentos, ela, então, realizou um movimento para a criação de um órgão que se preocupasse em preservar essa memória histórica e muito do nosso patrimônio, que na época já era visto como em perigo, muitos desses bens do patrimônio histórico-cultural. Então, em 26 de junho de 1981, essa lei municipal reconhece o que é patrimônio histórico-cultural em Cachoeira do Sul. Conjunto de bens móveis e imóveis, não é? Que remetam a fatos pretéritos memoráveis ou que tenham valor cultural, valor significativo para a comunidade. E aí, naquele mesmo ano, em 8 de dezembro, é criado o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico-Cultural, CONPAC, que até hoje atua. A presidente do CONPAC está presente na plateia, a professora Ione Carlos, muito obrigada, que até hoje luta, não é, como um órgão de assessoramento do poder, do executivo municipal, para todos os assuntos relacionados a patrimônio histórico-cultural. E, graças à criação deste conselho, nós começamos, então, a reconhecer quais eram os bens, a partir de 1981, bens da nossa paisagem urbana e que tem muito a ver com a nossa identidade. Porque todas as cidades, e isso é muito importante que se diga, muitas mãos colaboraram, muitas cabeças planejaram, muitos movimentos políticos, administrativos aconteceram, muitas leituras se pode fazer da estética do monumento, da funcionalidade do monumento, mas o que interessa para nós, quando nós falamos de patrimônio, é identidade. E uma cidade, ela não pode perder a identidade dela se os ícones, se aqueles bens que são vistos por gerações de cachoeirenses, no nosso caso, que transitam pelas nossas ruas, que têm a sua vida social, a sua vida cultural, a sua vida política vivida nesta cidade, o que faz com que a identidade dessa cidade seja mantida? A sua paisagem urbana e natural. E é justamente
com a preocupação de que essa paisagem urbana não se descaracterize e que a nossa Cachoeira do Sul vire uma cidade igual a qualquer uma, sem nada que a diferencie das demais, isso também move a preservação do patrimônio, porque isso é perder a identidade. Até hoje, o Compac, que nem havia sido criado ainda, em 1975, é apontado como culpado pela demolição da estação ferroviária, a despeito da tentativa da Dona Lia e da Dona Heloísa. Em 1957, antes disso ainda, foi demolido o mercado público. Até hoje as pessoas reclamam. Como não fizeram nada e deixaram demolir o mercado público? Então, órgãos como o Compac e outros que surgiram da iniciativa da sociedade civil também se preocupam com isso. E nós precisamos, enquanto cidadãos, lutarmos pela preservação da nossa identidade pessoal, social, cultural e urbana, porque senão nós não teremos identidade, não é? Então, em 2025, hoje, nós temos 15 bens tombados pelo município, através do Compac, em negociação com os proprietários, com o poder público municipal. Nós temos 4 bens tombados pelo Estado, e nós temos 2 pelo Estado e pelo município. Então, de 1969 para cá, nós já evoluímos um tanto, mas ainda precisamos evoluir mais. E aí eu trago a relação, Claudinha, desculpe que eu não fiz a descrição. Tu estás fazendo, Alexandre, que bom, muito obrigada. Eu vou trazer a relação dos nossos 15 bens tombados pelo município pela ordem em que eles estão lançados no livro Tombo. E os primeiros foram todos tombados praticamente em conjunto. Por quê? Porque aquele grupo liderado pela Dona Lia Wilhelm, composto por pessoas que eram ligadas às artes, à história, à imprensa, na época, à área do direito, porque também, quando se lida com patrimônio, é preciso, existe toda uma legislação que tem que ser respeitada e cumprida. Então, uma série de cidadãos, nessa primeira formação do Compac, decidiram, então, tombar em conjunto vários bens. E o primeiro, que ocupa, então, o tombado número 1 do livro Tombo, que foi tombado pelo decreto 3.118, lá em 17 de abril de 1985, ele era, o termo que eu trago aqui é o termo que consta no livro Tombo, prédio sede do Jardim de Infância do Colégio Barão do Rio Branco. Hoje identificado como Instituto Pré-Teológico. Inclusive, no folder que vocês receberam, ele está identificado assim. Esse prédio foi construído entre 1916 e 1917 para ser a residência do pastor e a sede, centro pastoral, pode-se dizer assim, da Igreja Luterana. E em 1925 ele se transformou no Instituto Pré-Teológico, que seria a primeira escola de formação de pastores luteranos do Brasil. Inclusive, tem cada um desses prédios, a gente poderia passar um dia inteiro ou uma tarde inteira falando sobre cada um e das histórias adjacentes e subjacentes que cada um deles conta. Mas o tempo não vai permitir. Então, só uma curiosidade, o maior biógrafo da princesa Leopoldina passou por esse instituto pré-teológico e quase ninguém sabe. O tombado número 2 é o primeiro prédio do nosso hospital. Ele é uma edificação muito importante para nós, porque ele foi um prédio construído pela coletividade. Foi um prédio erguido pelo auxílio de
toda a cidade que se via na premência, na necessidade de ter um asilo de caridade, que era assim que se chamavam as casas de saúde na época, para atendimento dos doentes que não tinham outra forma de serem atendidos, que não fosse nas suas casas ou nas farmácias, ou quando muito o médico levava para sua casa para tentar dar um socorro mais qualificado e mais próximo. Então, era um sonho muito grande ter este prédio. Então, ele foi também tombado olha, o decreto é o outro, é o 3.118, esse é o 3.119, 17 de abril de 85. Ele está na folha 2 do livro Tombo, e lá ele aparece como prédio antigo do Hospital de Caridade. E uma curiosidade a respeito desses primeiros bens tombados, listados no livro Tombo, é que é preciso dizer que o COMPAC foi um dos primeiros conselhos criados no interior do Rio Grande do Sul. Ou acho que só existiam 3, né, Ione, ou 4 antes do nosso, no Rio Grande do Sul. E isso fez do COMPAC também um órgão de aprendizado. Por quê? Porque o conceito de patrimônio de 1981 até hoje mudou tremendamente. E as práticas também mudaram muito. E o que se percebe nesses primeiros registros do livro Tombo é uma certa fragilidade de informações. Até porque nós tínhamos voluntários fazendo esse trabalho, não tínhamos arquitetos. Mais tarde começamos a ter arquitetos, não é, dentro do conselho, que foi um salto gigantesco de qualidade, engenheiros. Então eram pessoas da área das artes. Então a própria dona Heloísa Vidal fazia parte dessa primeira composição do conselho. E então a descrição era muito sumária. E nesse bem, pela primeira vez, aparece tipologia, o tipo de construção que é hospitalar. É uma curiosidade só. A escola profissional de saúde do HCB, sabem, eles mantêm sempre. Sim. Sim, o COMPAC acompanha permanentemente qualquer intervenção nesses bens. Todos os bens tombados, obviamente, todos nós aqui sabemos, mas todos os bens tombados, eles ou foram tombados justamente porque... Dona Lia dizia muito isso e eu concordo plenamente com ela. Nós ainda vivemos no Brasil uma dificuldade grande do entendimento de importância de patrimônio, porque nós ainda somos uma sociedade que luta para atender às suas necessidades básicas. E quando nós precisamos comer, nos vestir, tentar educação para os filhos, saúde, trabalho, fica difícil pensar em preservar monumentos que não foram construídos por nós. Então, isso é uma luta permanente, é uma dificuldade muito grande nossa, e talvez seja um dos grandes entraves pelos quais a gente é apontado na rua como defensor do patrimônio, como aqueles que não querem o progresso da cidade, ou aqueles que querem viver do passado eternamente. Então, é passível de entendimento, mas movimentos como esse que nós estamos hoje desenhando, realizando aqui, são justamente para mudar este paradigma, para fazer com que as gerações futuras entendam que nós estamos salvando a nossa identidade, a capacidade construtiva que os nossos antepassados tiveram, quando estamos falando em bens móveis e materiais, porque, obviamente, tem outra gama enorme de bens que nós temos que cuidar. O tombado número 3 é a nossa Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha, hoje se chama assim, porque ela aparece lá no livro Tombo como prédio sede da Escola Superior de Arte Santa Cecília, ESASC, que era o que funcionava naquele ano nesta casa. Né? Ela é a residência do Dr. Baltazar de Bem, uma história riquíssima dessa casa, que tem uma vinculação com a vida cultural de Cachoeira, que é como poucos, como mais algum que a gente vai ver na frente.
O próximo, tombado número 4, é o nosso Palácio Legislativo, não é hoje, João Neves da Fontoura, que foi tombado como prédio sede da Câmara Municipal de Vereadores de Cachoeira do Sul. Em 1983, a Câmara passou a funcionar nesse prédio, então fazia 2 anos que estava lá quando ele foi tombado. E aqui, pela primeira vez, aparece uma referência histórica a um prédio tombado no livro Tombo. Aparece como a referida construção era destinada à sede do Banco da Província, com agência instalada nesta cidade em 18 de maio de 1911. No Museu Municipal tem a foto belíssima desse dia, 18 de maio, da inauguração dessa... Não aqui, essa foi construída em 1927, sendo o primeiro estabelecimento bancário deste município. Não é este prédio o primeiro estabelecimento bancário, mas o Banco da Província, que o construiu, abriu em 1911 a primeira agência bancária de Cachoeira. A redação até induz ao erro de nós pensarmos que esse seria. Mas, pela primeira vez, aparece a referência histórica, e eu achei interessante, muito interessante isso. Ele é uma construção de 1927. O tombado número 5, aí vai, talvez, concorrer com a Casa de Cultura em termos de utilização cultural. Esse talvez seja, de todos os prédios, eu acho que até dá para dizer que ele e a Casa de Cultura são quase iguais mesmo, que mais tiveram utilidades diferentes ao longo de sua história e quase todas com um vínculo cultural, social ou educativo. E esse aqui religioso, né? Esse se destaca pelo religioso e pelo social, que a Casa de Cultura também teve, porque também foi sede do Clube Comercial. Mas esse prédio, ele é, hoje, eu o identificaria e costumo identificá-lo como a residência do português José Custódio Coelho Leal, que o construiu em 1850, e que depois, a família dele era muito pequena, ele teve um filho só, e acabou que esse prédio foi vendido para o Clube Renascença, depois para a União de Moços Católicos, que foi o termo e o nome que ele mais tempo carrega, e é a marca principal dele, não é? Foi quando a Igreja Matriz, nossa catedral, esteve em reformas, e não podia ser utilizada para os seus ritos litúrgicos, por muito tempo serviu de local para celebrações religiosas, inclusive casamentos. Então, o prédio sede do Centro Social Paroquial. Foi assim que ele foi tombado com esse nome, porque naquela época funcionava ali justamente esse Centro Social Paroquial. O número 6 é a nossa igreja matriz Nossa Senhora da Conceição, também tombada naquele ano de 1985. Obviamente, quando as pessoas me perguntam qual é a edificação mais antiga de Cachoeira, é a nossa igreja matriz, é a nossa catedral, inaugurada, ainda que inconclusa, em 1799. Então, só por isso, ela já deveria ser tombada. Mas ela é tombada por quê? Porque ela testemunha a história de Cachoeira desde os seus primórdios. O município foi instalado em 5 de agosto de 1820. Há quanto tempo ela já estava ali? Não é? Então, ela testemunhou toda a nossa história, ela segue testemunhando a nossa história a despeito das mudanças que ela sofreu. Ela foi, então, tombada como igreja matriz Nossa Senhora da Conceição, porque ela se transformou em catedral em 1992 ou 91.
E aí também aparece um dado histórico na descrição no tombo. É a igreja mais antiga de Cachoeira do Sul, sucessora da primeira capela construída pelos índios em 1769, tendo sido inaugurada em 28 de setembro de 1799. E o interessante é que na construção da catedral, não só os negros, mas os índios também trabalharam. E isso é muito interessante. O tombado número 7 é o nosso Paço Municipal, Museu Municipal Edir Lima, que esse também traz, na época era o prédio da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul, lá em 1985, e essa casa é a história de construção dessa casa é sensacional. Nós temos todo o levantamento do processo desde 1861 até 1864, quando ela foi construída, e isso consta na descrição. Construído no período de 61 a 64, com a finalidade de sediar os poderes executivo, legislativo e judiciário. E a vida dessa edificação toda foi com esta finalidade, exceto a partir de 2017, quando, por um movimento da comunidade, o Museu Municipal foi instalado ali. Tá? Então, hoje, cedia o Museu Municipal Edir Lima. Poucos municípios no Brasil podem se honrar de ter um exemplar de casa de câmara, júri e cadeia íntegro como esse. O tombado número 8 é o nosso... As pessoas, às vezes, ficam me perguntando como é que se pronuncia. Não é o nome que hoje nós chamamos desse prédio, que é o Knorr Eisner. Ele foi tombado em 86, mas o lançamento só foi feito no livro Tombo em 1988. E aqui só uma curiosidade, Marô, se eu tiver muito... Tu me dá um puxão, já vou apurar. Eu participei do tombamento desse prédio, nem pensava ainda em entrar no Museu Municipal, porque eu era servidora do Unibanco, que era o banco que funcionava nesse prédio. Então, eu ainda assisti o tombamento como funcionária do Unibanco. Prédio sede do Unibanco, União de Bancos Brasileiros S.A. naquela época. Ele também traz, aqui esse é o primeiro que traz alguma descrição sobre a parte construtiva. Fala em compreendendo o prédio de alvenaria de 2 pavimentos. E aí faz uma identificação sucinta, mas já fala da parte construtiva. O tombado número 9 é o nosso Cine Teatro Coliseu. Fachada, é só a fachada dele que é tombada. Tá? As pessoas perguntam, estão ocorrendo obras lá dentro. A fachada dele é tombada e a fachada está íntegra e restaurada. Então, as construções que saírem lá para trás, desde que não interfiram na monumentalidade da fachada, elas podem ser feitas. Aqui já fala em arquitetura civil privada, no livro Tombo, com descrição detalhada das características arquitetônicas. Já começa a melhorar, Sarazá, a descrição dos nossos tombamentos a partir desse aqui. Hoje ele cedia... desculpa, já estou indo no outro. Hoje ele, a despeito de muitos acharem que ele não deveria ser mantido, houve muita discussão na cidade, e o diferencial desse aí é que ele teve 2 tombamentos. O primeiro foi provisório, porque foi uma batalha para tentarmos proteger esse prédio. Tinha até um prefeito que queria derrubá-lo. E depois houve o tombamento definitivo desse bem. Então, ele tem essa característica diferenciada. O próximo é a pedra no nosso sapato, que é a Casa da Aldeia, que aqui tem uma foto de algo que já não existe mais hoje, infelizmente. Ela se degradou de tal forma que hoje nós temos praticamente só escombros. Vocês vão ver no folder a fotografia que tem. E a Casa da Aldeia, eu sempre digo,
Existe uma lenda na cidade que diz que a casa da aldeia é a casa mais antiga de Cachoeira. Não é. Não é. O que é interessante nesta casa é que ela foi construída na aldeia, sobre o terreno de uma índia, que era a dona do terreno, que era casada com um português. E o português, em 1849, pediu licença para construir a casa, dormiu em berço esplêndido. Lá em 1860, a Câmara perguntou para ele: escuta aqui, português, tu vais terminar ou não vais terminar a obra? Quer dizer, em 1860 ela ainda não estava pronta. Antes disso, a União de Moços Católicos, o José Custódio Coelho Leal, já tinha construído a sede da União de Moços, que é o que todo mundo conhece, não é? Então, são lendas que a gente precisa desconstruir, porque não são inverdades. Aqui já fala da arquitetura civil privada, com estilo arquitetônico característico da arquitetura da ocupação açoriana no município. Há controvérsias, se bem que são todos lusos, açorianos e portugueses, não é? Mas a Nelda Scheidt defendia que era uma casa portuguesa, com certeza. Tombado número 11, a estação férrea de Ferreira, que também é uma situação muito complicada. Houve um movimento da comunidade para tentar recuperá-la. Não evoluímos muito, mas temos esperança de que isso aconteça. Ela é uma edificação, olha, 13 de outubro de 1885. Ela vai fazer 140 anos esse ano. Então, nós precisamos nos movimentar. Ela está no caminho da Universidade Federal de Santa Maria. Ela está ali próxima de outros empreendimentos que estão surgindo. É a única memória ferroviária que nós temos ainda no município. Tá? E olha o tombamento, sítio da estação férrea de Ferreira. Não é só a estação, é todo o sítio. Dá para fazer um parque, dá para fazer algo magnífico ali. A arquitetura civil oficial, inaugurada em 13 de outubro de 85. Tem uma farta descrição arquitetônica. Farta mesmo. O 12, já estou no fim, Marô. O 12 é o Templo Martim Lutero. E esse tem uma característica muito interessante. A comunidade evangélica de confissão luterana se dirigiu ao prefeito da época, Dr. Sérgio Gnatti, solicitando o tombamento do templo no ano em que ele completaria 80 anos. E assim foi feito. Tem uma descrição magnífica desse templo, e ele não foi, assim como a igreja matriz, que eu esqueci de dizer para vocês, ele não foi tombado só na sua parte imóvel da edificação. Ele também foi tombado, tem objetos litúrgicos tombados, tem vasos de cristal, enfim, uma série de elementos do templo também são tombados, assim como na igreja matriz também alguns elementos da liturgia são tombados também. Tá? Bens móveis e elementos litúrgicos amplamente descritos, são amplamente descritos. Aí nós temos o tombado número 13, que é o nosso Chateau d'Eau, que dispensa maiores comentários depois da aula maravilhosa que Salazar nos deu sobre a sua simbologia. E aí nós temos o Chateau d'Eau é tombado pelo IFAI também, pelo Estado. Então, o município tombou em 2012 e o IFAI em 2017. O 14 é a nossa querida Fazenda da Tafona, igualmente tombado pelo município e pelo Estado, que, como as crianças se encantaram, é mais velha do que Cachoeira. Quando Cachoeira foi elevada à condição de vila, a Tafona já estava erguida. Isso é muito sensacional, se a gente for pensar nisso, né? Isso é muito sensacional quando a gente pensar de todos aqueles homens que adentraram a Tafona, da história do João Pereira Fortes,
É muito linda a história da Tafona. Então, ela é de estilo colonial português e preserva aparatos dos escravos e peças que remontam meados do século XIX. Tem várias considerações históricas feitas por mim, casualmente, e o detalhamento arquitetônico feito também com o auxílio de muitos arquitetos amigos da Marô, da Universidade Federal de Santa Maria, daqui também. E o nosso último bem tombado pelo município é o querido Sinta-se Feliz na Capital do Arroz, que a gente tem a honra de ter a Mafalda aqui, a autora do projeto, a Valquíria, que também participou, né? E é muito bom, né, Mafalda, poder ver que esse monumento, que é um cartão de visitas, de boas-vindas para quem chega na cidade, e que, mais do que isso, revela as nossas potencialidades naquele final dos anos 60, início dos anos 70, quando ele foi concebido. Ver agora que esse monumento está firme e forte, aguardando um restauro depois mais detalhado desses elementos todos simbólicos, mas é muito importante. E ele tem também uma farta descrição estrutural, arquitetônica e simbólica, além de uma descrição dada pela própria autora do projeto, de como ele foi concebido e executado. Mais de 90 peças que se juntam para formar esse nosso verdadeiro painel de boas-vindas. E aí, então, nós temos os tombados pelo estado do Rio Grande do Sul, que é a nossa ponte de pedra, que ela não é tombada pelo município, só tombada pelo estado. E o Chateau d'Eau, que eu já falei, tombado também. Tombados a Fazenda da Tafona, também pelo município e pelo estado. E o Banrisul, tombado como sede do Banco Pelotense, é tombado apenas pelo estado, não é tombado pelo município, é só inventariado. Então, esses dois são tombados pela instância municipal e estadual. E aí eu volto com duas frases da dona Lia Wilhelm, que eu agradeço a Lucinha também estar aqui, representando a Dinda, que eu acho que são frases muito emblemáticas para nós sairmos daqui pensando sobre esse legado que a gente recebe e o que a gente, enquanto sociedade que vive hoje, que habita o presente, que está com os olhos tanto no passado quanto no futuro, tem que levar em consideração e fazer uma avaliação de qual é o nosso papel, como a Lair falou, a Aymara falou também, o Sarazá, todos que se manifestaram, o Talgolim, o quanto nós todos somos agentes da nossa vida e agentes da nossa identidade. Dona Lia dizia: um dia recebemos de nossos antepassados o seu legado. O que faremos com ele? Temos o direito de destruí-lo ou o dever de conservá-lo? Desculpa, isso sou eu que digo. A Dona Lia dizia embaixo: o que acontece com uma pessoa desmemoriada repete-se numa sociedade sem consciência preservacionista. E hoje, quando a nossa sociedade é assolada pelo mal de Alzheimer e tantas outras demências, que cada dia surge uma nova, a gente se dá conta do quanto essa frase é forte. Uma pessoa desmemoriada, ela perde tudo. Se nós perdemos a nossa identidade, porque o desmemoriado perde a sua identidade, ele perde tudo. Fôssemos nós outros, tivéssemos já galgado estágios que ainda nos são desconhecidos, fosse a educação prioridade e a cultura infraestrutura, nosso raciocínio seria outro, nossas conclusões diversas. É aquilo que eu disse para vocês, a gente ainda tem muitos monstros para matar diariamente. E muitas vezes esses monstros nos engolem e a gente não consegue perceber que nós também precisamos olhar para a nossa identidade urbana.
A despeito da fome, a despeito da falta de emprego, a despeito da falta de opção de cultura, nós não podemos fechar os olhos para a nossa identidade urbana. É isto.